Olá a todos e a todas e sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um Português Descomplicado. Hoje o nosso tema vai ser sobre os erros da fala, ou seja, alguns erros que nós cometemos quando estamos a falar, ou seja, utilizando a oralidade e que poderão corrigir facilmente com algumas dicas e também percebendo um pouco a origem de cada um desses erros e os motivos pelos quais nós os damos. Então, vamos falar um pouco sobre algumas questões, obviamente não os irei abordar todos, selecionei aqui alguns que são mais comuns e que surgem mais frequentemente quando estamos a falar. Vamos começar pelo famoso prontos, ou seja, devemos dizer pronto ou devemos dizer prontos. Esclareço já que a forma prontos existe, mas não enquanto bordão de fala, ou seja, enquanto bengala que eu uso para falar. A forma correta será a forma pronto, porque a forma prontos é uma variação que ouvimos, mas que não existe neste contexto. Volto a frisar, porque prontos existe se dissermos estamos prontos, isto é possível dizer. Agora, o pronto, quando surge isolado, é um advérbio. Na verdade, nós deveríamos dizer prontamente. Mas devido ao facto de nós, quando estamos a falar, muitas vezes reduzirmos ou tentarmos reduzir a forma como falamos, ele passou a ser usado com a forma pronto. Como é um advérbio, os advérbios são uma classe de palavras que é invariável, ou seja, não varia, portanto não pode fazer plural, como é o caso do prontos. Então, imaginem a seguinte frase. Quando eu digo pronto, vamos ao trabalho, eu estou então a usar o advérbio, nunca poderia dizer prontos nesta situação. Porquê? Porque este pronto corresponde mais ou menos a agora vamos voltar ao trabalho. E mostro-vos aqui então a solução para esta questão. Outro famoso erro é o hades ou adem. Eu até coloquei aqui uma imagem de fundo e quem me conhece sabe que eu explico sempre esta situação dizendo que Hades também existe. Hades é o deus grego dos infernos e existe escrito tal e qual como vocês veem aqui, assim, com letra maiúscula e tudo junto. Hades. Agora, Hades e Adem são erros, são formas orais erradas do verbo haver. A sua forma correta eu vou passar a exemplificar. Portanto, reparem na seguinte frase: tu hades fazer-me um favor. Ouvimos isto imensas vezes, em vários contextos, mas isto está errado. A forma correta é tu hás de fazer-me um favor. Chama a atenção para a forma como agora está escrito hás de, para alguns irão questionar-se porque é que não tenho aqui o hífen a separar uma coisa da outra. Queria só esclarecer que com o acordo ortográfico mais recente, hás de se escreve neste momento assim. Plural. Vocês havem ver a minha casa nova. Isto também está errado. A forma correta é vocês hão de ver a minha casa nova. Alerto aqui também para o hão de, que antigamente levava então o hífen e com o acordo ortográfico mais recente deixou de ter hífen. Fizeste ou fizestes? Ouvimos muitas vezes tu fizestes, tu cantastes, tu andastes. Todas estas formas estão incorretas. Existem as duas, porque fizeste é a segunda pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo e o fizestes é a segunda pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo. Ou seja, ambas as formas existem,
mas fizeste é o singular e fizestes é o plural. Para isto ficar um bocadinho mais claro, eu coloco-vos aqui 2 exemplos. Tu fizeste os trabalhos de casa? Então, quando eu uso tu, é fizeste, cantaste, andaste. Ou seja, não leva o S, porque é a segunda pessoa do singular. Em fizestes, posso usar, mas se atrás tiver o vós, que é a segunda pessoa do plural. Vós fizestes o trabalho de casa, entendem? Ou seja, vocês fizeram, até porque o vós fizestes, hoje em dia praticamente já não se utiliza, só em alguns dialetos é que ainda continuamos a encontrar esta forma do vós, porque digamos que no português mais corrente nós não costumamos utilizar o vós e já o substituímos por vocês. Outro erro comum. Eu devo dizer como deve de ser ou como deve ser. Então, este erro é fácil de corrigir porque a forma certa é como deve ser. O verbo dever não obriga ao uso da preposição de. Então, numa frase deste género, faz o trabalho como deve ser, eu não coloco o de. Portanto, é como deve ser e não como deve de ser. Outro exemplo. Utilizamos e ouvimos muito o derivado a. Então, tenho a dizer-vos que derivado a não existe enquanto expressão. Existem 2 expressões em português. O derivado de e o devido a. Elas têm significados ligeiramente diferentes. Daí que eu vos dê aqui alguns exemplos para poderem perceber um bocadinho melhor. Este medicamento é um derivado da aspirina, ou seja, deriva é feito a partir de, se vocês quiserem usar esta substituição, e temos a expressão devido ao seu atraso, ele não pôde assistir à conferência. Ou seja, por causa de. Quando eu tenho dúvida, eu até posso fazer esta substituição. Por causa do seu atraso, ele não pôde assistir à conferência. Outro erro comum que surge muito é na oralidade nós ouvirmos o possamos, façamos. Ou será possamos. A forma mais correta é possamos. Na frase para que possamos assistir à videoconferência, precisamos de um computador. Ou seja, é possamos e não possamos. Porque se fosse possamos, eu teria de ter o acento e não tenho. Sim? Isto são questões comuns que vos podem surgir. Eu espero que tenha sido esclarecedor o suficiente. Se gostaram do vídeo, podem subscrever o canal, podem carregar no sininho também para irem recebendo as notificações, podem usar os comentários para deixar também um pouco o vosso feedback, que podem ser sugestões, podem ser críticas relativamente àquilo que tenho estado a fazer. Agradeço a vossa presença e até à próxima!